Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre velas, eu expliquei como que funcionam as velas dentro do gráfico. O gráfico é composto de velas, sendo essas velas as verdes de alta, as vermelhas de baixa. Aqui nos pavis é até onde a vela foi no decorrer do tempo dela. No caso, aqui nós estamos utilizando o time frame de 5 minutos. Então, cada velinha dessa tem 5 minutos. Aqui é até onde ela foi durante o tempo dela. E depois ela retraiu e terminou aqui. Assim, nascendo a próxima no término dela. Nós chamamos isso aqui de pavio. Aqui nós estamos observando o tempo gráfico do Euro-USD em tempo real. Hoje é uma quarta-feira, dia 15/12 de 2021, e nós estamos aqui observando o gráfico do Forex no ativo Euro-USD. Nós também no vídeo anterior falamos a respeito de abertura e fechamento de ordens no Forex, porque no outro vídeo haviam ficado algumas dúvidas, então tirei aí a dúvida de vocês a respeito da abertura e fechamento, até onde a gente coloca o nosso stop loss, que é o que a gente está ali disposto a perder, e mostrei também que a gente não precisa esperar todo o movimento do mercado para a gente sair da operação. A gente pode sair da operação antes de o gráfico atingir nossos pontos que foram pré-determinados. A gente pode pegar o lucro parcial ou a perda parcial também e sair da operação antes de toda a movimentação do mercado. Por exemplo, você colocou seu stop ali disposto a perder, vamos supor, $20. Só que aí o mercado está voltando e você tem certeza que você vai acabar perdendo. Então o que você pode fazer? Você pode sair antes que chegue aos seus $20, podendo sair ali nos seus 10, nos seus 11, enfim. Você que vai fazer o seu planejamento dentro de tudo isso. Nós também falamos das velas e hoje, como prometido, vou falar sobre opções binárias. Opções binárias é um mercado um tanto quanto polêmico, porque algumas pessoas não consideram opções binárias como mercado, outras dizem que é apenas um jogo de azar, quando na realidade opções binárias sim, dá para você ganhar dinheiro. E também, como opções binárias é bem parecido com o Forex, nós utilizamos aí o mesmo modo de estudo gráfico para o Forex, é a mesma análise também para opções binárias. Por quê? Opções binárias, ela é, a grosso modo, um espelho do mercado Forex. Porque o mercado Forex, ele utiliza alguns ativos e esses mesmos ativos também são utilizados em opções binárias. Vou aqui dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui numa corretora de opções binárias e aqui estou no ativo Euro-USD. E como vocês podem perceber, aqui nos últimos 5 minutos está acontecendo isso, aconteceu isso e isso. Nós tivemos essa vela enorme de baixa aqui e lá no Forex a gente pode ver a mesma vela de baixa com o mesmo tamanho aí de pavio que foi deixado. A gente teve uma vermelha, duas vermelhas, uma verde, uma vermelha e a atual é verde. Então aqui a gente pode ver a mesma coisa no Forex. Então, o Forex e opções binárias, nós utilizamos os mesmos gráficos. O que vai diferir nada mais é do que o modo
de você estar fazendo suas operações. Vamos lá então para opções binárias. Como vocês podem ver aqui, antes que eu entre em mais detalhes, foi até interessante ter acontecido isso há pouco tempo para que eu possa estar usando de exemplo para vocês. Como vocês podem ver, o mercado vinha aí, uma lateralização, aqui pouca volatilidade, mas ainda assim dava para fazer algumas operações. E aqui foi exatamente às 16 horas, agora são 4h22, exatamente às 4 horas aconteceu isso aqui. O mercado vinha em velas não tão grandes, assim, dentro do normal que a gente sempre espera, e do nada, às 4 horas aconteceu isso aqui, uma vela de baixa, e ela veio até aqui, mas ela deu uma retraída e terminou aqui. Por que aconteceu isso? Eu recomendo a vocês a entrar nesse site aqui, investing.com. Também tem a versão em aplicativo para Android ou para iPhone. No celular é até mais fácil de visualizar. Aqui nós temos o que a gente chama de calendário econômico. O calendário econômico mostra tudo o que está acontecendo durante o dia. Vocês podem ver aqui as horas, o tempo, né? A hora. Começa a partir da meia-noite. Se não tiver nada à meia-noite, aparece a partir de quando tem alguma notícia. Algumas notícias são assim bem importantes que refletem muito no mercado. Aqui a gente pode ver no calendário econômico tudo o que está acontecendo durante o dia. No caso aqui a gente pode colocar o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, amanhã, próxima semana e assim por diante. Tudo o que acontece aqui é refletido no mercado. Então, os ativos que nós estamos usando para fazer as operações, é interessante a gente dar uma olhadinha aqui no que vai acontecer dentro dos horários, porque pode influenciar bastante na nossa tomada de decisão e influencia diretamente no nosso gráfico. Então, vou chegar até às 16 horas, aqui às 16 horas. Às 16 horas, nos Estados Unidos, aconteceram várias notícias de uma só vez. Então, aqui a gente pode ver 1, 2, 3 estrelas. No aplicativo aparecem cabeças de touro, mas aqui no site aparecem estrelas. Se tiver 3 estrelas, isso significa que aconteceu, assim, foi uma notícia de grande impacto. Sempre que houverem 3 estrelas ou 3 cabeças, sempre é uma notícia de bastante impacto. Como vocês podem ver, às 16 horas houve 1, 2, 3, 4, 5 notícias de uma só vez, todas às 16 horas, e refletiu no nosso gráfico exatamente isso aqui. Notícia de grande impacto pode ser uma coisa que vai influenciar tanto o gráfico para cima ou para baixo. Então, não é recomendado você estar operando dentro desses horários de notícias, porque esses horários de notícias pode quebrar aí toda a estratégia que você está utilizando no momento, porque essas notícias não seguem um padrão exato. Por exemplo, o gráfico vem em uma tendência de baixa, mas essa notícia pode ir tanto para cima quanto para baixo. Então, não é recomendado que a gente opere nos momentos de notícia. Então, recomendo a vocês que sempre acompanhem esse site, investing.com. Procurem calendário econômico
Depois do calendário econômico, vocês vêm aqui no dia, no caso hoje. É sempre interessante que nós olhemos o que está acontecendo no próprio dia. Olhemos o país no qual está acontecendo as notícias e olhemos também no gráfico o que pode estar acontecendo. Obviamente, o que aconteceu nos Estados Unidos vai afetar no dólar. Aqui esse ativo é euro/dólar. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos vai refletir aqui. Da mesma forma, o que acontecer na União Europeia também pode refletir aqui. Então, sempre temos que estar de olho nisso, ok? Vamos lá para o nosso gráfico. Como que a gente faz uma operação em opções binárias? Antes de tudo, vou falar um pouco dessa corretora que eu uso e um dos motivos pelos quais algumas pessoas dizem que opções binárias não é mercado. Existem muitas corretoras de opções binárias, assim como também existem várias corretoras de Forex. Todas, vamos pôr aí 95 a 98% das corretoras de Forex são confiáveis. Algumas têm mais facilidades de você colocar seu dinheiro, transformar o seu sofrido real para dólar, até porque a gente só consegue operar em Forex em dólar. Algumas corretoras têm mais facilidade de você fazer isso, outras você tem um caminho aí um pouco mais difícil para estar operando Forex em dólar. Tanto que eu sugeri para vocês a corretora XNES. Vou deixar de novo na descrição do vídeo o link com o site da corretora para que vocês, se for da vontade de vocês, fazer um cadastro na corretora. Pode fazer também um cadastro com conta demo para que vocês possam estar treinando, assim como eu expliquei no vídeo anterior. E as corretoras de opções binárias, existem muitas corretoras que eu não recomendo, não são confiáveis. Poucas corretoras de opções binárias são confiáveis. No decorrer dos vídeos eu vou falando mais sobre as corretoras para vocês, mas o que acontece em algumas corretoras? Como vocês podem ver aqui, o gráfico de opções binárias e o gráfico de Forex, ele é a mesma coisa. O que acontece? Algumas corretoras, elas não colocam o mesmo gráfico no mesmo tempo que está acontecendo no Forex. Isso faz com que ocorram algum delay na hora de você dar a ordem. Às vezes você abre uma ordem, você está ganhando e no último segundo a corretora manda a vela para outro lugar e você acaba num prejuízo. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes, já aconteceu com alguns amigos meus também. E se você for perguntar para quem opera opções binárias, você vai ver que também acontece com muita gente isso aí. E essa corretora Quotex que eu uso, eu já usei algumas outras corretoras de binárias e hoje eu estou usando a Quotex. Por quê? Porque ela é um espelho quase que 100% exato do Forex. E isso ajuda bastante na hora de você fazer sua análise e na hora de você tomar uma decisão para abrir uma ordem. Aqui nós temos os tempos gráficos igual ao Forex. Nós temos aqui tempos de
segundos, tempos de 1 minuto, tempos de 30 minutos, de 1 hora. Esses gráficos grandes, em tempos gráficos enormes, nós utilizamos para fazer uma análise no macro, para a gente saber o que vem acontecendo no decorrer das horas, às vezes até no decorrer dos dias, porque às vezes o gráfico vem aí em uma forte tendência de alta ou de baixa, e às vezes no tempo gráfico menor a gente não consegue perceber isso. Se o gráfico macro ele está vindo em uma baixa ou em uma alta. Então é sempre interessante, antes de fazer as operações, você senta ali no seu computador ou no seu celular, dá uma olhadinha no macro, vê o que está acontecendo. E outra dica que eu dou para vocês, sempre vá a favor da tendência, nunca vá contra a tendência, porque o mercado é soberano e ele sempre vai ter a razão. Então aqui a gente tem tempo gráfico de 5 minutos, porém, por que o gráfico de opções binárias ele é mais rápido e ele te dá mais opção de ganhar dinheiro de forma mais rápida do que o Forex? O Forex, você abre uma ordem e tem que esperar o mercado chegar até aquela região. Em opções binárias, não. O que a gente precisa fazer é, ou você dá uma ordem que a vela vai continuar descendo, ou uma ordem que a próxima vela vai subir. O mercado de opções binárias funciona exatamente desta forma. Outra coisa, ativos. O que são os ativos de opções binárias? Os mesmos ativos de opções binárias são os mesmos ativos do Forex. A diferença é que no Forex a gente tem algumas opções de índices, que são as bolsas de valores que acontecem ao redor do mundo. Em opções binárias a gente não tem. Opções binárias a gente pode ter até o Forex, criptomoedas, porém não é igual ao Forex. Vai ser a mesma coisa, ou você dá uma ordem para cima ou para baixo. Se a próxima vela subir, você ganha. Se a próxima vela descer, você perde. Você perde se você der uma ordem e o mercado for ao contrário. Por exemplo, se você dá uma ordem para baixo, se o mercado descer, você ganha. Se o mercado subir, você perde. Se dá uma ordem para cima, se o mercado subir, você ganha. Se descer, você perde. Então você pode ganhar tanto se o mercado subir, tanto se o mercado descer. Quando a gente faz uma ordem para cima, nós falamos que demos uma entrada comprando. E se for para baixo, fizemos uma entrada vendendo. Da mesma forma também com o Forex. Quando demos uma entrada para baixo, damos uma entrada vendendo, e para cima comprando. A gente pode ganhar tanto comprando quanto vendendo. Ficou bem claro isso aí, né? Os ativos são os mesmos, só que o que acontece aqui? Aqui eu abri uma conta demo, coloquei 50 mil reais. É claro que você pode colocar a quantidade de dinheiro que você quiser na conta demo para simular aí uma conta real. Aí você faz mais ou menos aí o seu gerenciamento, que no decorrer dos vídeos vou estar ensinando também, fazendo um gerenciamento de risco dentro da sua conta. E você faz ali um esboço do que você vai fazer quando você for usar dinheiro de verdade. Então aqui eu tenho uma conta com 50 mil reais. O que acontece? Quando eu opero binárias, todo esse dinheiro, todo esse montante, ele vai estar em risco? Não vai estar em risco. Diferente do Forex. O Forex, quando você opera, você tem todo o seu montante. Aqui eu estou numa conta demo também.
aqui eu tenho 99.990 dólares. É uma conta demo. Só que aqui, o que acontece? Todo esse dinheiro aqui vai estar em jogo. Por isso que você tem que dar uma ordem pequena. Porque, por exemplo, você deu uma ordem em um contrato muito grande. Numa pernada, umas 2 pernadas dessa aqui, ó, seu dinheiro pode ir embora só em 2 velas. Se você abrir uma ordem muito grande. Por exemplo, o que é uma ordem muito grande? Uma ordem maior que um contrato. Algumas corretoras, ela te dá a opção de colocar aí ordens menores que um contrato. Eu gosto de usar o 0.03, que a partir de 100 dólares você já consegue fazer aí um gerenciamento de risco bacana, e mesmo com um movimento grande desse em uma vez só, você não vai perder muito dinheiro. Entenderam? E opções binárias, todo esse valor ele não está em risco. O que vai estar em risco é o valor investido a momento. Aqui a gente pode colocar 5, 10, 15 e assim por diante. Você não coloca em risco todo o seu montante. Você coloca um investimento a momento e você vai ganhar ou perder exatamente o que você for colocar aqui de investimento a momento. Outra coisa, quanto que eu ganho? Por exemplo, eu vou colocar aqui 50 reais. Vou fazer um investimento de 50 reais. E quanto que eu vou ganhar? Outra coisa muito importante a se perceber é o payout de momento. O que é o payout? Por exemplo, aqui eu tenho 2 ativos abertos. Eu tenho o euro USD, que aqui está pagando 80%. 80% do valor que você colocar aqui. Ou seja, desses 50 reais, eu vou ganhar 80% de 50 reais. Se eu colocar 100 reais, eu vou ganhar 80% de 100 reais. No caso, se eu colocar 100 reais, eu vou ganhar 80. Se eu entrar no Audi JPY, o que vai acontecer? Aqui no Audi JPY só está pagando 56%. Por que está pagando só 56%? Porque o JPY é a moeda japonesa, lá do Japão. Agora são 16h41 da tarde, horário de Brasília. Lá no Japão, a essa hora, é o quê? Madrugada ainda. Então, o mercado japonês não está com tanta movimentação, digamos assim. E então a corretora não está pagando tanto nesse momento. É interessante também a gente ver os horários dos ativos que a gente está utilizando. Então, o que acontece? Aqui a gente tem outros ativos. Sempre olhe o payout do ativo antes de você escolher um ativo antes de você escolher um ativo para você estar fazendo sua operação. Eu não recomendo fazer operações que estejam abaixo de 70%, porque não vale a pena. Principalmente para você que vai ter uma conta pequena, não vale a pena você estar operando payouts menor que 70%. Quanto maior, melhor, obviamente. Então, aqui tenho o euro USD. Como que eu abro uma operação? Sempre interessante operar em 1 minuto. Por quê? Você
abre e fecha a ordem rapidamente. Aqui tem uma vela terminando, está em 10 segundos. Vou esperar ela terminar. Quando chegar em 0, eu abro a ordem. Pronto. Abri a ordem. Estou esperando que vai subir. Coloquei R$50. A momento estou ganhando. Como vocês podem ver aqui, a ordem foi dada exatamente aqui. E aqui fica a regressiva do tempo da vela de 1 minuto. Ao final dessa regressiva, vai nascer outra vela. E ao final dessa regressiva, também vai terminar a sua operação. Se a vela continuou subindo, você vai ganhar. Se ela descer, você vai perder, porque eu dei a ordem para cima. Só que tem que ficar esperto que a sua operação está aqui. Então você vai ganhar ou perder a partir dessa linha onde foi dada aí a sua ordem. Aí esperando mais um tempinho, a vela desceu exatamente no ponto onde havia dado a ordem, saiu no prejuízo. Só que esse prejuízo é os R$50 completos. Aqui eu tinha 50 mil, agora eu tenho 49.950. Fiz uma ordem sem nenhuma análise, por isso aconteceu isso, até porque esse ativo ele está com muita volatilidade, como vocês podem ver aqui, deixando muitos pavis. Esses pavis é até onde a vela vai e ela volta e acaba terminando longe. Então, quando o mercado está assim, a gente também não opera. A gente pode operar em retração de vela, que é uma estratégia interessante também. Mas isso vai ficar mais para frente para eu explicar melhor para vocês. Então, vou fazer outra operação aqui, dessa vez para baixo, para vocês verem como funciona. Entrei no tempo errado, como vocês viram. Normalmente, vocês têm que entrar assim que essa vela termina. Não é interessante você pegar ela no meio do tempo que ela tá acontecendo, né? Então é interessante sempre fazer a ordem no final da vela. Essa provavelmente também vai dar ruim, vou perder também, mas o mercado está em volatilidade aí, então tudo pode acontecer. Tem aí poucos segundos para terminar. 3, 2, 1. Ela terminou e também deu perda pra gente. Então perdemos mais R$50. Então, opções binárias funciona desta forma. A gente pode ganhar dinheiro muito rápido e se você não tiver uma boa estratégia, você também pode perder dinheiro muito rápido. Então sempre é bom ter uma estratégia. As estratégias eu vou mostrar para vocês ao longo dos vídeos como funcionam, para a gente estar utilizando sempre a mesma estratégia. Existem várias estratégias para a gente estar utilizando. Porém, não é interessante que você use todas. Você escolhe uma estratégia e sempre segue ela. Porque se você utilizar várias estratégias ao mesmo tempo, você vai acabar perdendo. E até porque é quase que impossível você utilizar aí 5, 6, 10 estratégias ao mesmo tempo. É sempre bom você estar ali utilizando 1, 2, 3 estratégias quando você já tiver muito tempo de experiência, de tempo de tela, que a gente chama. Tempo de tela é quando você já está familiarizado com o gráfico, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então você consegue aí utilizar mais estratégias. Mas a princípio eu recomendo que utilize somente uma estratégia e você siga ela à risca. Eu vou deixar para vocês no link da descrição também
aqui essa corretora para vocês fazerem o cadastro nessa corretora. Por que eu gosto dessa corretora? Por vários motivos. Um deles é que o gráfico ele sempre está igual ao gráfico de Forex. Outro motivo é que vocês podem trabalhar em duas telas, colocando o gráfico do Forex em uma tela e o gráfico de opções binárias em outra. Você faz aí todas as suas marcações, toda a estratégia no gráfico de Forex e dá as ordens no gráfico de binárias. Isso também pode ajudar bastante. Outra coisa é que quando você vai fazer um depósito em opções binárias, algumas corretoras elas dificultam muita coisa para você colocar dinheiro e também fazer a retirada desse dinheiro. Dificultam mais você fazer a retirada do que o depósito em si. E quanto à Quotex, um dos motivos que eu gosto é que ela tem a opção também de Pix. Então você pode estar colocando o dinheiro dentro da corretora via Pix e pode estar pedindo também a retirada desse dinheiro via Pix. E eu espero que quando vocês forem fazer retiradas que possam ser de lucros bem grandes. Como vocês podem ver, eu tenho uma continha aqui bem pequenininha, porque eu sempre deixo cerca de 100, 120 reais na conta para que eu possa estar operando a partir desse valor. Então eu posso aumentar bastante essa conta de 100, eu posso chegar a 200, 300, 500, até 1000 durante aí poucas semanas, aí 2, 3 semanas, retiro meu lucro e depois mantenho sempre a mesma quantidade para que eu possa estar trabalhando sempre dentro dessa quantidade, que é uma quantidade que eu acredito que é bem razoável. Não é um dinheiro tão grande que se você perder tudo vai te dar problema, mas também não é tão pequeno a ponto de ser difícil de você aumentar a sua conta. Então aí, corretora Quotex, gosto bastante. Existe a opção também do aplicativo para celular, que ajuda bastante para quem não tem um computador. Então, Quotex, tá aí a corretora, opções binárias. Vou falar mais sobre isso em outros vídeos. Próximo vídeo eu vou falar de Bolsa de Valores, em especial Bolsa do Brasil. E espero que tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no canal. Deus abençoe vocês e até a próxima.